Eu aposto com você que você já ouviu essa frase pelo menos uma vez na sua vida. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Ele parece em meme, em comentário de rede social, em roda de amigos, em vários tipos de conteúdo. E o curioso é que quase sempre quem fala isso muitas vezes não está brincando de fato. Tem um misto de ironia, é claro, frustração, medo e até um pouco de desespero que esconde ali nessa frase. E o mais interessante, se você parar um pouco para analisar quem são essas pessoas que falam isso, é quase sempre que você vai perceber um padrão bem específico aqui. São principalmente algumas mulheres entre 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que estão repetindo isso quase como um mantra. E aí você para e pensa, por que isso virou praticamente uma espécie de movimento? O que realmente está acontecendo de fato que elas agora usam esse argumento para qualquer tipo de relacionamento que elas não conseguem e jogam essa cartada sempre na mesa. Bom, é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. E antes de começar com o tema, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui, e também deixa aqui no comentário o que você acha a respeito de tudo isso. O que você acha a respeito dessa frase que elas gostam sempre de jogar na mesa. O que será que realmente está por detrás disso? Comente aqui logo abaixo. E também não se esqueça de compartilhar e se inscrever. Então, chega de enrolação e vambora! Bom, então para começar aqui a nossa conversa, vamos olhar pelo lado de quem mais verbaliza essa frase. Por que você acha que se tornou tão rotineira assim no universo feminino? Cara, a mulher moderna, e isso é um fato que é só você observar isso, conquistou a independência. Ela tem carreira, muitas vezes prioriza a carreira profissional, deixando de lado outras coisas que você sabe muito bem, que eu também já fiz vídeo. Muitas vezes já tem ideologias na cabeça dela sobre aquela questão da família, a questão do homem, a questão até do relacionamento. Só que com essa mesma independência, com essa toda ideologia que ela prega, eh, que ela foi ensinada, se é assim que eu posso dizer, cria uma camada meio que de complexidade para um futuro relacionamento. E essa frase que elas tanto dizem, né, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, você vai ver que sempre vão ter posts, por exemplo, de um homem fazendo, sei lá, dando um presente pra mulher ou levando ela pra jantar, isso, aquilo, e você vai ver que tem vários comentários de mulheres dizendo isso, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, ou até mesmo vídeo de mulheres falando, fazendo conteúdo a respeito disso, né? Por exemplo, faz um post com essa imagem do homem sendo cavalheiro, fazendo o agrado da mulher, e ela começa a comentar em cima disso, dizendo que são raros os homens de hoje, entre aspas, né? Só que os homens que elas dizem que são ideais já estão casados com outras mulheres, e os homens que sobraram não são homens de verdade, não tem aquele senso de cavalheirismo e outras coisas mais que vocês sabem muito bem. Só que, na verdade, a meu ponto de vista, deixando claro, não é a escassez de homens que estão pelo mundo, mas sim de homens que atendam a novos critérios de um parceiro para casamento, que elas idealizam. Porque, cara, é muito fácil você pegar um post na rede social de um cara entregando flor para uma mulher, sem levar o contexto em si da imagem ou do vídeo, sendo que muitas vezes o cara pode ter feito isso, terminando com ela, ou alguma coisa assim mais grave tivesse acontecido, e ela automaticamente já internaliza aquilo que ele é um homem ideal para ter um relacionamento e que não existem mais homens de hoje. Só que os homens que sobram para ela não conseguem atender os novos critérios que ela tem. Cara, porque pensa comigo. Grande parte, como eu falei pra vocês anteriormente, essas mulheres, na maioria das vezes, não totalizando, deixando claro, passou a vida toda investindo em si, sabe? Estudando, crescendo e tá certo. Só que aí, quando chega por volta dos 35 anos, dos 40 anos, ela busca um parceiro que esteja no mínimo, no mesmo patamar que ela. Só que aí ela depara com duas realidades que não tem como você ignorar: o relógio biológico e a pressão social. Por mais que a sociedade tenta negar, existe, querendo ou não, a pressão do tempo para a maternidade que ainda existe. O casamento, para muitas, é meio que a porta de entrada para uma família. E quando o tempo passa, a ansiedade aumenta e a sensação de que os bons, entre aspas, já foram levados se instala nela. E também a outra realidade é aquela redefinição do homem de valor. O homem que era aceitável aos 20 anos, que estava em construção, não servia para ela naquele tempo. Ele não era considerado um homem para ela. Só que aí o filtro dela começou a ficar mais fino. Elas querem agora um homem que seja provedor ou que tenha um potencial para ser, que seja emocionalmente inteligente, que apoie a carreira dela e outros critérios que vocês sabem muito bem que elas só querem exigir, mas o que elas têm a oferecer.
muitas vezes apenas ela, a companhia dela. Então, esses homens de 20 e poucos anos que agora têm a mesma idade dela, que outrora foi rejeitado por ela mesma, muitas vezes não querem ter relacionamentos com elas, entende? O filtro que outrora ela tinha, quando ela é mais nova, que seja aquilo ou isso, agora quando ela está mais velha, com mais idade, que a realidade começa a bater na porta, o filtro que ela tinha antes do homem de valor começa a diminuir, muitas vezes ainda exigindo que o homem seja aquilo ou isso, mesmo que grande parte das vezes ela, sejamos sinceros, não tem quase nada a oferecer. E aqui é que mora o primeiro grande paradoxo de tudo isso. As mulheres em seus ciclos sociais e nas redes sociais foram as grandes propagadoras da ideia do homem desconstruído, que vocês sabem muito bem o que é. O homem que chora, que divide tarefas, que questiona a própria masculinidade, pede desculpa por ser homem, mas quando a conversa vira para casamento e estabilidade, o que elas procuram? Bom, elas procuram um homem que tenha estrutura, segurança e a capacidade de liderança, que seja um homem mais másculo, né? Que seja um homem provedor, um homem de valor, aquele famoso homem tradicional. Só que essa contradição é muito gigante, porque o homem que elas dizem que querer para o discurso social é diferente do homem que elas realmente querem para construir uma família. E essa busca desenfreada por um homem que parece estar em extinção é o que alimenta a frase: quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. E um detalhe mais importante que dá para corroborar com tudo isso que eu falei é que homens e mulheres funcionam diferente biologicamente quando o assunto é atração e relacionamento. E não é machismo falar isso, é ciência pura. Tem vários estudos, vários artigos que falam a respeito disso. Grande parte dos homens, a maioria das vezes, tende a valorizar mais aspectos visuais e juventude numa fase inicial, enquanto mulheres tendem a valorizar mais estabilidade, segurança e status social. São estratégias evolutivas diferentes. E aí o que acontece? Cara, que nem eu falei pra vocês, as mulheres nos seus 20 e poucos anos tinham acesso a homens de alta qualidade que, sendo honestos aqui, muitas vezes não estavam interessados em compromisso sério. Esses caras estavam na fase de aproveitar, de conhecer várias pessoas, de várias mulheres e também de construir a sua carreira profissional. E ele tinha várias mulheres disponíveis da idade dela. Então, por que ele vai se comprometer exclusivamente com ela? Aí passa o tempo, a mulher chega aos seus 30 e poucos anos, 40 anos, e algo muda. As prioridades automaticamente dela mudam de uma hora para outra. Aquele cara que tinha um status elevado, que tinha isso e aquilo, cheio de atitude, meio que começa a abrir um espaço para aquele outro homem que seja confiável ou até mesmo que apenas seja um bom pai, um potencial pai, com que ela consiga construir algo sólido. Só que o problema é que, querendo ou não, o mercado dos relacionamentos também acaba mudando. Porque aqueles caras certinhos que foram ignorados lá atrás por elas mesmas, quando tinham uma idade mais jovem, muitos deles agora estão bem estabelecidos profissionalmente, cresceram, se desenvolveram, ficaram mais confiantes, e muitos já casaram com mulheres até mais novas ou simplesmente não querem mais casar. E por que não querem mais se casar? Bom, aqui também a gente entra numa parte mais delicada dessa história toda, também mostra o outro lado da moeda. Bom, então aqui eu preciso falar meio que com cuidado, que vocês sabem muito bem que o YouTube e essas novas leis aí que estão sendo homologadas, que estão sendo feitas, eu preciso tomar um pouco de cuidado, mas eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Cara, muitos homens hoje em dia estão com medo do casamento e de relacionamento em si. E muitas vezes não é aquele medo de compromisso por ser imaturo, que muitas delas usam também essa cartada jogando que os homens não querem ter relacionamento porque eles são imaturos ainda. Ou coisa parecida. É só que é de fato um medo real, baseado em coisas concretas que eles veem acontecendo ao seu redor. Cara, existe aquela questão jurídica, que no Brasil as leis de família são extremamente favoráveis a um lado, que você sabe muito bem, especialmente quando tem filhos envolvidos. O homem que casa pode perder metade do patrimônio que construiu a vida inteira se o casamento acabar. E eu não estou falando de casos onde ele traiu ou foi um péssimo parceiro. Eu estou falando de casos onde simplesmente não deu certo apenas. Cara, a questão da pensão alimentícia, que pode chegar de 30% a 40% do seu salário. E também deixando claro que eu não estou dizendo que o homem não deve sustentar filhos. Claro que deve, mas tem muitos casos de excessos por aí. Tem caras que pagam fortunas e mal conseguem ver os filhos, de mulheres que muitas vezes, usam as crianças como moeda de troca, que também não vamos fechar os olhos, não vamos ser hipócritas aqui, que acontecem muito. A questão também das falsas acusações, que isso, cara, é algo muito sério que acontece
rotineiramente aqui no Brasil, que a gente vê casos e mais casos que acontece uma falsa acusação, sai notícia, só que ninguém dá importância, fala que é caso isolado, só que é o caso isolado, número 5.000 só nessa semana e é apenas um caso isolado. E quando isso acontece, não é apenas uma questão jurídica que afeta a pessoa, é uma questão social que afeta. Você imagina você ser acusado de uma coisa gravíssima, né, que você sabe muito bem, começa com E e termina com O, e muitas vezes comprovando que você é inocente, a pessoa que te acusou foi comprovado que ela fez uma falsa acusação, uma calúnia, e não acontece nada com ela, porém você muitas vezes vai perder emprego, vai perder aquele ambiente social que você tinha antes, todo mundo vai te olhar com outros olhos, você não vai ter a mesma vida que você tinha antes, e tudo isso por conta de uma falsa acusação, que muitas vezes você vai olhar a história por detrás disso, é porque ela estava com ciúmes, ou por causa de término, ou por causa disso e aquilo, que também teve até um caso, que eu já fiz vídeo aqui, que a mulher acusou o ex-namorado dela, que terminou com ela, que ele era um ladrão, e ele ficou correndo, né, por medo de acontecer algo pior, e por fim ela estava correndo, saiu de uma van vários caras, e o pior aconteceu com ele. Então por aí não é mimimi, porque os números comprovam isso. Existem casos reais, documentados, de homens que perderam tudo por acusações falsas. E isso, querendo ou não, cria um clima de terror para eles. E automaticamente ele começa a pensar, cara, se eu me envolver com a pessoa errada e ela resolver me destruir, o que eu vou fazer? Sabe? E também as leis que estão sendo implementadas hoje em dia, que eu acho que vocês já estão sabendo, daquela lei da misoginia, que pode se equiparar ao crime de racismo, que tem muitas coisas que deixam subjetivo quando alguma mulher pode interpretar como algo misógino da sua parte, que você pode, sei lá, simplesmente interromper ela numa conversa, num debate, que ela não gostou, que você tá mostrando que ela está errada de fato, ou simplesmente comentar alguma coisa a respeito de um tema que ela está falando, ou qualquer coisa assim parecida, você pode ser preso e ter a reputação manchada. Então, por aí, outras coisas a mais, vocês estão vendo que essa frase que elas argumentam, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Não é bem assim se você começa a interpretar do outro lado dessa história toda. Mas enfim, eu quero saber de você. O que você acha realmente que está por detrás dessa frase que elas tanto dizem? Quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.